Então vamos lá, vamos pegar nossa caixinha e fazer. Eu já destruí o marcador, na verdade. E vamos lá, vamos fazer uma prática aqui recomendada pela Roche. Então, se acomoda bem confortavelmente aí no lugar onde você está. E respire profundamente, deixando seu corpo se acomodar. E agora leva a sua atenção para a cabeça, superfície da cabeça. Conforme os pensamentos surgirem, deixe que eles sejam como são. Agora deixa a sua atenção passar para a testa. E solta todas as preocupações. Agora respire nos seus olhos e deixe que eles se suavizem. Relaxe. Leva a consciência para as orelhas, os ouvidos, sentindo-se grata por ser capaz de ouvir. Agora leva a sua atenção para a boca e sorria levemente. Traga um sorriso bem suave para o rosto. Continue respirando e relaxando a garganta, pescoço, os ombros, os braços e as mãos. Relaxa toda a coluna, os pulmões, o coração, a pelvis, as pernas e, por fim, os pés. Devagar, suavemente, traga a atenção para a sua respiração de novo, fluindo ao longo de todo o corpo. E relaxe na quietude do corpo, do coração e da mente. E aos poucos, sem encerrar a prática, a gente abre os olhinhos. E chegamos.
Não é uma delícia essas práticas? São uma delícia, né? Ai, Sarush, vou te contar. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Tem que abrir, achar o livro, baixar e tudo mais. Rapidão. Instantaneamente. Vamos lá. Poder das Daquines, já tá... Ué, que engraçado. Eu estava aberto aqui. Então, o título do capítulo da Lama é Uma Mulher Maravilha Eremita. Vamos lá, vamos ver. Essa aqui. Elizabeth Metis Namgyal. A filha de um marxista explora tudo na vida como uma questão em aberto, incluindo seu marido Lama. Na época era o marido dela, né? Pois não mais. Ao anoitecer, uma batida repentina e enérgica na porta da frente me assusta e me faz acordar de um estado sonolento. Não estou esperando visitas. Várias batidas mais determinadas me fazem dar um salto. Quando espreito pela janela da cozinha de minha cabana na montanha, vejo as costas negras e sujas da visitante. Uma mamãe ursa enorme e magra procurando comida. Ela provavelmente poderia abrir caminho derrubando a frágil porta de madeira. Anos atrás, um visitante bem intencionado alimentou os ursos com salmão para se divertir. Pouco importava para aquele sujeito o fato de que os ursos voltam fielmente ao mesmo lugar para colher iguarias, muito depois de ele ter voltado para a cidade. Pego algumas panelas e bato umas nas outras, corajosamente, produzindo um som tão ensurdecedor que a sujona corre para a floresta. Elizabeth me avisou que estava morando em uma das áreas mais remotas dos Estados Unidos. Creston, uma aldeia com 92 habitantes, 92 habitantes, é um importante ponto de confluência religiosa no meio do nada. Só um pontinho aqui. Lama Wallace, depois de 9 anos tentando acertar, agora 9, né? Mas na época acho que uns 7, 8, 6, na época nessa época que eu vou contar, que ele desistiu dos italianos, né, de arrumar a documentação da propriedade nossa lá da Itália. Nossa, eu já me apropriei. Da propriedade dele na Itália, né, da nossa sanga, vamos dizer assim. Ele comprou uma espécie de um monastério lá, de freiras, em Creston. E daí montou lá, né, o centro de retiros. Então, Creston é um lugar meio estranho, assim, porque tem todas as tradições lá, sabe? Agora tem nós também lá. Mas tem o centro do Tenzin Wangyal, tem o centro do Dzigarcontro lá, tem de várias outras tradições não budistas que eu não sei bem, mas é um lugar, assim, que tem alguma coisa, não sei bem o quê. Bom, quem tá falando aqui é a escritora, né? Que eu esqueci o nome dela. É uma jornalista. Deixa eu só... Ah, eu já fiz essa besteira. Horrores, não. Como é o nome dela, meu Deus do céu? Micaela Haas. Desculpa, então é ela que está narrando, né? Então ela que tomou os seus cursos aqui. Bom, Creston, uma aldeia com 92 habitantes, é um importante ponto de confluência religiosa no meio do nada. Se alguém apagasse da cena as picapes Ford enferrujadas, o aglomerado de velhas cabanas de mineiros em ruínas e o minúsculo posto de gasolina, essa tundra acidentada poderia muito bem ser um planalto do Tibete. Se diz isso mesmo, que é um lugar parecido, assim, geograficamente, sabe? Como é que fala? A paisagem, né? É o Alto Paraíso dos Estados Unidos, é. Mas acho que não tem tanto maluco, viu, Ju? Alto Paraíso tem mais maluco. E é mais movimentado, eu acho, né? Mas possivelmente, parecido, mesma energia, assim. Cercada pelas cordilheiras do Sangue de Cristo e das Montanhas Rochosas, Sangue de Cristo é uma cordilheira também, eu acho. Obviamente. E das Montanhas Rochosas, cujos picos de mais de 4.000 metros quase sempre mantêm seus chapéus de neve, mesmo no meio do verão, Creston está situado no maior vale alpino do mundo.
Por milênios, os Navarro e os Hopi têm idolatrado o pico branco e agudo que arranha o céu no fim do vale como uma de suas montanhas mais sagradas. Os xamãs reverenciam o vale como solo sagrado, considerando auspicioso que a terra vermelha borbulhe com água quente e fumegante do subsolo. Oceano e deserto, quente e frio, essas camadas de opostos podem acender as centelhas da realização. Deve ser mais do que mera coincidência que vários professores budistas tibetanos proeminentes, bem como uma dúzia de líderes espirituais de outras tradições, tenham construído seus templos nesse improvável beco sem saída do universo. É verdade. É o Brasil, verdade. É a questão do Brasil. Na pequena vila de fazendeiros e seus arredores, há pelo menos 7 centros budistas tibetanos, além de um centro zen, um ashram hindu, um monastério carmelita misto, que é o nosso agora, na verdade, esse monastério carmelita, e um colorido arco-íris de diversos leitores de tarô. Tem razão, é Alto Paraíso. Gente, só uma parênteses, uma vez eu fui para Alto Paraíso, eu fui para a cidade, né? Sabe que tem uma oficina de disco voador lá? Você já viu? Vocês já viram? Tem uma oficina de disco voador. E não é de sacanagem. É de verdade, assim. Sei lá, né? Tem lá uma placa, conserta-se disco voador. Pensa. Não é para qualquer um. Não é para amador aquele lugar lá. Então, jogue uma pedra em qualquer direção, brincam os moradores, e é provável que você acerte um médium. Onde antes os mineiros corriam para desenterrar minério barato, os moradores agora procuram tesouros espirituais. As pessoas enlouquecem, admite Elizabeth, porque a energia daqui agita a mente. Ou elas usam a força da terra para transformá-la para a prática espiritual. Não, desculpa. Agita a mente, ou elas usam a força da terra para transformá-la para a prática espiritual. Não é um tipo de natureza gentil, não faz concessões, o que demanda uma certa disciplina. Então, praticando com a Mulher Maravilha. Deixando a bonança espiritual abaixo, uma trilha de terra íngreme e traiçoeira que leva ao alto da montanha sobe até o Samtenling, espetacular centro de retiro de Kontro Rinpoche, onde Pema Chodron tem sua cabana de retiro. Penhascos verticais dão lugar a abismos impressionantes e um céu que não poderia ser mais vasto. O sol queima ao longo de mais de 3.000 metros. O caminho para a cabana de retiro de Elizabeth é tão íngreme que paro várias vezes para recuperar o fôlego, sob o pretexto de mergulhar nas vistas intermináveis. Elizabeth corre à frente imperturbável, afinal ela já fez essa caminhada centenas de vezes. Elizabeth passou 7 anos em retiro aqui, em sua pequena cabana de madeira de 1 cômodo, que é alimentada apenas por painéis solares e sem água corrente. A vista é 5 estrelas. A dura beleza das planícies desérticas se estende abaixo de sua almofada de meditação. O batimento cardíaco da quietude é impossível de se ouvir. Nenhum barulho de carro, aviões raramente cruzam a vista, apenas corvos, né, e águias. Da janela de sua cabana, ela consegue ver a varanda marrom da casa de família de 2 andares que compartilhou com Dziga contra o Rinpoche por muitos anos. A apenas 1 hora de caminhada no sopé das montanhas. Que aparência você acha que tem uma eremita moderna? Aposto que você não esperaria esta figura de elfa enérgica, eloquente e atlética, em uma camiseta rosa da Mulher Maravilha com um ousado girl power. A super-heroína musculosa aperta o punho sobre o peito de Elizabeth, enquanto ela vasculha as gavetas em busca de chá em seu pequeno palácio. Um diamante cintila em sua narina esquerda, brincos de grandes argolas de ouro acrescentam um toque de elegância. Se você a vir em uma de suas viagens internacionais para dar ensinamentos, ela poderá estar usando um elegante terno preto e uma camisa de colarinho branco sem maquiagem, cabelo castanho na altura dos ombros preso casualmente em um rabo de cavalo. Ela poderia facilmente ser confundida com uma mulher de negócios bem-sucedida se estivesse dando uma palestra sobre postura de meditação e compaixão por todos os seres. Extraordinário, né, pessoal? Putz, isso é tão lindo. Liberdade das preferências do ego. Eu tenho uma amiga, Camila, não sei se vocês conhecem, Camila Sardetti, Camila Sardetti. Ela mora na Dinamarca agora, mais ou menos perto do Eric. E uma vez ela foi pro Mind and Life, né, e ela é neurocientista, ela coitada. Ela e o marido estudaram no ITA, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica aqui de São Paulo, não sei se vocês conhecem. É uma escola de assim, os mais
burrinhos estudam lá, né? E os dois estudaram lá, se casaram, agora mudaram para Dinamarca. Os dois trabalham. Ele trabalha numa fábrica de turbinas de avião, sei lá, e ela é pesquisadora trabalhando na universidade. Camila Sardetto. É uma querida, aliás, uns queridos, né? Agora ganharam filhinhos. Filhinha. E daí ela contou que ela foi para esse encontro do Money Life, era um encontro de. É um encontro de apresentação de pesquisas, sabe? Um encontro que tem. Que a Elisa talvez. Acho que a Elisa me disse que talvez não tenha mais. Mas enfim, ela foi, e aí a Alana Elizabeth estava lá, né? Dando meditação nos intervalos. Olha que luxo, né? Ela dava conduzir a meditação nos intervalos. E daí teve uma menina que estava bem mal, assim, ficou bem mexida num dos encontros lá, e a Lama percebeu, conversou um pouco com ela, e era colega de quarto da Camila. Aí a Camila Dunant estava no quarto batendo na porta. Ela abriu, era a Lama, para saber se a menina estava melhor. E aí ela entrou, ficou lá conversando com elas no quarto. É uma pessoa que nem a gente, assim, só que não, né? Mas assim, né, que nem a gente, assim. Sensacional ela, né? Camila tem uma adoração pela Lama Elizabeth. Então, liberdade das preferências do ego. Seus olhos castanhos brilham de alegria quando aponta para a cama de solteiro, também seu centro de meditação. Ah, ela faz informação. Ela está de licença, é. Nasceu a Clarinha. Camila Sardete, exatamente. Seus olhos castanhos brilham de alegria quando aponta para a cama de solteiro, também seu assento de meditação, em frente à prateleira simples de madeira do altar. O retiro nos força a aprender a como nos relacionar de maneira saudável com todas as nossas experiências. Ela explica com um largo sorriso. Fora do Tibete, dificilmente se poderia imaginar um lugar melhor para explorar a mente. O céu cai através das enormes janelas da cabana cheia de luz e, emoldurado por trás dela, uma vaja yogini dançando e feroz testemunha os milhões de mantras e as incontáveis... dançante e feroz, testemunha os milhões de mantras e as incontáveis horas de práticas de visualização que ela realizou naquela sala. O marido de Elizabeth, Dzigar contra Rinpoche e seu filho, Dunsen Jean-Paul Norbo, a olham a partir das fotos de família no parapeito da janela. Acho engraçado que as pessoas pensem que fazer retiro é uma fuga das responsabilidades e um recolhimento para dentro de si mesmo, diz ela. No retiro, tudo que você tem reprimido vem à tona. Você se coloca em uma posição em que é incapaz de ignorar isso. Minha experiência em retiros me mostrou que, com a prática, posso realmente aprender a aproveitar minha experiência, mesmo quando a mente é um pouco dura, embotada ou selvagem. Aprendi que não preciso lutar tanto, que não preciso me sentir tão intimidada pela atividade dos pensamentos e das emoções. Isso me dá uma paz mental incrível. Ela claramente corporifica e respira os ensinamentos de Khenpo Rinpoche de viver o Dharma não apenas na almofada, mas a cada momento. Conhecer o medo e o destemor, ela diz, sobre o que aprendeu em seu longo retiro. Há muito medo no que desejamos e não desejamos. Comecei a me interessar profundamente pelas coisas que normalmente tento evitar. Ver a natureza das coisas nos liberta de todo o apego que normalmente temos. Portanto, o fruto da prática é a liberdade. Liberdade do medo, liberdade das preferências do ego. Ela fornece a você uma maneira de ser muito ampla. Mesmo que o insight seja momentâneo, você não se esquece dessa possibilidade. Elizabeth parece conciliar sem esforço seus compromissos como praticante em retiro, aluna do Dharma, esposa e mãe. Claro, ser casada com um mestre tibetano e não ter que trabalhar das 9 às 5 é algo que ajuda, mas ainda assim, sua dedicação é impressionante. Elizabeth não hesita em dar conselhos diretos às muitas mulheres que anseiam por encontrar um equilíbrio melhor entre família, trabalho e autorrealização. Você precisa da intenção, de um bom planejamento e de ser criativa. Se não encontrar tempo para praticar, um dos 3 está faltando. Ai, que legal. Você precisa, vamos ver, o que está faltando, pessoal? Você precisa da intenção, de um bom planejamento e ser criativa. Se a gente não tiver tempo para praticar, um desses 3 está faltando. Além da cegueira e da... Tudo bem, gente? Vamos lendo assim? Tranquilo, né? Passeando pela vida da lama. Além da cegueira e da dúvida. Conheci Elizabeth há mais de 15 anos. Eu a conheci na Europa,
onde ela acompanhava o marido em viagens para dar ensinamentos. Tempos depois, ela estava me guiando como uma mestra de retiro experiente e compassiva no Santenlin. Eu a vi evoluir de aluna para se tornar editora, autora e professora. Muitas vezes, ela levanta questões desafiadoras nos ensinamentos de seu marido e seus grupos de discussão são sempre animados. Mas fiquei surpresa quando ouvi seu primeiro ensinamento internacional na França, porque ela escolheu um tema muito desafiador. Ah, que pena. Tá bom, querida. Porque ela escolheu um tema muito desafiador, a devoção ao guru. Ela se atirou diretamente nesse tema complicado, porque ela era mulher do guru dela, né? Pensa. E depois é ex-mulher do guru dela, que é o pior que mulher é ex-mulher do guru, né? É muito lindo demais. Elizabeth confessa que há muito se debate com essa ideia que é central na prática vajrayana, ver o professor como Buda. No budismo tibetano, o caminho de cada aluno é baseado na devoção e na confiança ilimitadas em seu professor. O professor não é mais visto como um ser humano comum, mas como completamente perfeito. O desperto, quer dizer, o Buda, em carne humana. O professor maravilhoso, falecido Penor Rinpoche, deu a Elizabeth o conselho de nunca ver o professor como um ser comum. Ela ficou profundamente comovida com aquele conselho. Ainda assim, eu me perguntava, como você vê de algo de modo tão perfeito quando a mente tem tantas preferências? O que você faz com isso? Um dos manuais de prática tradicionais mais importantes que Elizabeth segue, as palavras do meu professor perfeito, instrui. Você deveria ter tanta confiança nele a ponto de percebê-lo como um verdadeiro Buda. Seja como um cavalo perfeito, sempre agindo de acordo com os desejos do professor em todas as situações, evitando habilmente tudo que o desagrade, e nunca se irritando ou se ressentindo, mesmo quando ele nos repreende severamente. Assim como uma ponte, não deve haver nada que não possamos suportar, por mais agradáveis ou desagradáveis que sejam as tarefas que ele nos peça para fazer. Como a bigorna de um ferreiro, devemos obedecer a todas as suas ordens. Por mais incompreensível que seja o comportamento do professor, mantenha sempre a percepção pura. Tá? Essa é a instrução de Patrul Rinpoche no Palavras do Meu Professor Perfeito, né? E lembra assim, gente, a gente pode estranhar, né? Como é que eu faço para ver uma pessoa? Quando você vê de vez em quando, tipo o Dalai Lama, que a gente vê de vez em quando, né? Quando vê, ou vê só de longe, assim, no computador, não vê o Dalai Lama fazendo as coisas comuns que a gente faz, de pessoas, né? Comendo, dormindo, indo no banheiro, sei lá, de mau humor. Quando a gente não vê essas coisas comuns, assim, é um pouco mais fácil, né? Se a gente quiser treinar isso, porque é um método esse, amores. Não é para o guru se beneficiar, sabe? Não é para aumentar a autoestima do guru, né? É para domar nossa mente, né? É para nos aproximar mais da nossa verdadeira natureza, porque a gente começa assim. A prática do Guru Yoga, ela é central no Vajrayana, porque o Vajrayana, bem assim, superficialmente, né? Que é também o meu conhecimento, né? Mas o Vajrayana, ele é um método direto, assim, de, ah, de realização da nossa verdadeira natureza, de Budas, né? Não é um caminho gradual. É um caminho que toma o resultado como caminho. Então, a percepção pura significa isso. Agora, eu me vejo como um Buda. E me atrapalha, mas eu me vejo como Buda, vejo todos os seres como Budas, pelo menos todos os irmãos Vajra, que a gente fala, né, que receberam iniciação de um mesmo lama, todos os seres com compaixão e principalmente o guru, o lama, como Buda, né? Quando a gente tem devoção e admiração, confiança no lama, fica mais fácil de fazer isso, né? De ver o lama como um Buda que está aqui se manifestando para me dar instrução para me livrar do samsara, né? Só que não é bem assim no Vajrayana, porque no Vajrayana a gente não se vê como um pobre coitado de um ser que está atrapalhado, né? A gente se vê como Budas e o lama está nos lembrando de quem a gente é, né? Então, se a gente consegue ver o lama como Buda, fica mais fácil de fazer o ponto final, que é me ver como Buda, né? Descobrir a minha verdadeira natureza.
Então, é um método, não é para puxar o saco do lama, não é para, né? É para nos aproximar do que o lama verdadeiramente é, do que todos nós verdadeiramente somos, né? Então, o método do Vajrayana. A Ju falou assim, mais estranho ainda obedecer cegamente o marido. Pois é, isso quer dizer, né? Você vê uma pessoa longe de você, meio fácil. Quando você tem mais proximidade do lama, já é um pouco mais difícil, né? Porque o lama, ele é uma pessoa fazendo as coisas de pessoas, né? Mas a gente não pode ver assim. A gente precisa ver um Buda fazendo coisas de Budas, né? Agora, quando é um marido, eu não consigo nem imaginar como é que funciona esse negócio. Agora, pessoal, vamos combinar. Não é um qualquer marido, né? É o Dzigar contra o Rinpoche, que não é qualquer coisa também. Vamos lembrar desse detalhezinho. É um lama, né? Mas não muda nada, porque assim, bom, o lama como Buda, sim, tem todas essas instruções do Patrão Rinpoche, né? De obedecer, de seguir, ainda que o lama te descasque, né? Você agradecer e tal. Agora, com o marido, não é meio assim, que pode funcionar mesmo no Vajrayana. Tá bom, é um Buda, mas não é meu lama, né? Meu lama é outra pessoa, não é você, não é marido, não é você. Mas quando o marido é o lama, ainda sendo o Dzigarcontro, não é para qualquer um. Definitivamente não é para qualquer um. Então, é isso que ela vai falar. Se você é casada com um professor, como conciliar isso com a discussão sobre quem lava a louça suja depois do jantar? Ela revela seus conflitos, solidão e frustração, junto com a sua profunda gratidão. É como uma regra tácita de não falarmos sobre nossas dúvidas ou questões não resolvidas, e eu questiono isso. Nos textos antigos, os discípulos saltam de penhascos, espetam lascas de madeira sob as unhas, constroem monumentos enormes que precisam derrubar e reerguer, que aconteceu com Milarepa, tudo sob o comando de seus professores. Milarepa passou a vida fazendo isso, construindo coisas, derrubando coisas, para poder purificar toda a desgraceira de karma que ele tinha. E é impressionante e comovente, diz Elizabeth. Mas o que esses exemplos sugerem para o nosso próprio caminho? Eles querem dizer que devemos colocar a nossa inteligência perspicaz de lado e simplesmente fazer o que for pedido? O que realmente significa ser uma aluna? Pessoal, a gente precisa encerrar, foi rapidaço, mas já são 9, né? Já são 9, já são 10, 9h58. Que pena, né? Mas é isso, a gente continua semana que vem. Né? Deixa eu ver, semana que vem ainda... Tem uma semana que eu vou estar um retiro de Sogyal Rinpoche, não sei que horas que vai. Normalmente os retiros com os professores da Europa são mais tarde, né? Mas é isso, amores. Se vocês puderem ler O Poder das Dakinis, só para vocês verem quem que tá lá. Só para vocês... Ó, Jetsun Kandro Rinpoche, Dagmola Kuchusakya, que é uma professora do Lama Malum Wallace, Jetsuma Tenzin Palmo, Sangye Kandro, Pema Chodron, Elizabeth Metzang, o Shagdu Kadro, mulher do Shagdu Rinpoche, aqui que mora no Brasil, Karmalek Shetsomo, uma monja também maravilhosa, Tuten Chodron, uma mulher que é o Lama Malum Wallace de saia, e metade dele, assim, é metade do Alan Wallace de saia. É a Tuten Chodron. Ela é impressionante. Parecida com Rosh Joralifax, Sutrin Aliwan, não sei como fala direito. Acho que não é Alion, eu acho. E Kandro Tserin Chodron. São mulheres espetaculares. Semana que vem é nosso retiro. Mas é só sexta, né? Então é isso, fofura. São 12 mulheres espetaculares com prefácio da Lama Tserin, que entrou, felizmente, como pelo menos no prefácio, né? Porque já que a Micaela não entrevistou a Lama Tserin, né? Pelo menos ela entrou no prefácio. Eu acho que essa mulher devia fazer uma série, né? Devia ter um Poder das Dakinis 2, Poder das Dakinis 3, né? Porque o que não falta é mulher maravilhosa e a gente precisaria tanto ter mais referências, né? Lu, é um retiro que a gente inventou aqui com o pessoal de São Paulo. Tem uma galera que vai... Mas é só um final de semana aqui num retiro, aqui num convento aqui em São Paulo. Mas outros, a gente fala outros, assim. E
Aí a gente se encontra. Certo, fofurinhas? Então, bom dia para vocês. Desculpem a falta de luz, falta de iluminação aqui. Mas a gente se encontra semana que vem, então, de novo, tá bom? Você está Beijo. sempre iluminada, Jeane. Quem me dera. Quem me Sempre dera. brilhando. Um beijo, amores. Boa semana pra Obrigada, vocês. obrigada. Obrigada, Beijo. beijo, beijo. Você é nossa Daquine. Quem me dera. Quem me É dera. sim. Não, tem 12 lá, pessoal. Leia a vida. Gente, não, tô falando sério. É muito importante a gente ler a vida dessas mulheres, sabe? De todas as mulheres, né? Aliás, todas as biografias de mestres e tudo mais. Mas para mulheres e para homens também, né? Ler biografias de mulheres é uma coisa importante. Então, eu faço votos que vocês leiam. Beijo, amores. Em pé. Beijo, Jane. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Beijos, tchau, tchau. Beijo, beijo. Tati, a Tati veio. Beijo.